Em tempos de pandemia e isolamento social, cada vez mais se tem pensado na utilização de diferentes espaços que possibilitem a aprendizagem de nossas crianças. É preciso entender que as crianças, assim como nós adultos, necessitam de experiências e situações que promovam a interação entre os pares, mesmo que isso possa se dar por meio da tela de aparelhos, celulares, tablets, notebooks e aplicativos de videochamadas. O eixo norteador desse projeto integrador é a disciplina Educação em Espaços Não Formais. O ponto de partida deste PI foi a dificuldade encontrada pelos participantes do grupo em auxiliar seus filhos na aprendizagem à distância, em ambiente virtual. No relato apresentado pelos integrantes, identificamos as inseguranças em relação à aprendizagem das crianças e a dificuldade de envolvimento com os conteúdos que lhes são apresentados diariamente. Em entrevista realizada com os integrantes, o grupo pôde perceber o quanto é importante o trabalho com situações de aprendizagem que sejam dinâmicas e prazerosas para as crianças, mantendo o vínculo com os amigos e com o professor mediador, de maneira que as crianças sejam encorajadas e desafiadas a participar daquilo que for proposto. A proposta de trabalho tem como objetivo despertar o interesse, a criatividade e a interação no ambiente virtual. Ao final da proposta, as crianças devem produzir um registro da história, utilizando diferentes elementos e materiais artísticos, onde as mesmas devem apresentar o que conseguiram produzir, de forma a aproximar, mesmo que à distância, seu entendimento de mundo e os sentimentos expressos em suas construções. Este processo visa desdobrar de forma dinâmica aspectos que são relevantes na aprendizagem, como a escuta ativa, a apropriação e a ampliação do vocabulário, a organização de ideias de uma narrativa e outros conhecimentos que ajudam no direcionamento das ações diárias. Objetivos específicos. Identificar a criatividade dos estudantes através da aplicação da atividade proposta. Incluir de forma igualitária todos os estudantes, mesmo que sem muitos recursos disponíveis. Conhecer e explorar o que cada um gostaria de fazer após a contação de histórias. Desenvolver o espírito de equipe entre os alunos, mesmo de forma remota, na troca de ideias. Estimular a apresentação do que cada um confeccionou através da sua imaginação e mostrar de forma genuína a importância de todos. Identificar o que cada um considerou mais importante nesta atividade proposta. Frente às dificuldades levantadas por meio do diálogo com os pais, foi definido pelo grupo como estratégia assertiva a utilização da contação de história como possibilidade de ampliar e assegurar a participação das crianças no período de atividades. Diante dessas condições, temos a delimitação do seguinte problema: como usar a contação de histórias como ferramenta de aprendizado, despertando o interesse e a criatividade no ambiente virtual? A problemática visa trabalhar com os estudantes de forma geral, sem a necessidade de ter conhecimentos específicos, já que a contação de histórias será feita de forma lúdica e embasada na criatividade de cada um. A partir da década de 60, a educação não formal passou a fazer parte do discurso internacional em políticas educacionais, sendo seus propósitos flexibilizados em relação à organização e métodos. Esse movimento então nasce, pois a educação formal não atendia à demanda de adaptação às mudanças sociais e econômicas em andamento, em especial em países subdesenvolvidos. Em 1972, a Unesco, através do Learn to Be, The Furry Report, determinou metas em relação à educação no transcorrer da vida e à sociedade de aprendizagem. A partir deste documento, há uma divisão do sistema educacional em 3 categorias: a educação formal,
a educação informal e a educação não formal, de acordo com Marandino. Souza destaca que a educação não formal se organiza de outro jeito e se relaciona com as questões de aprendizado diferente da escola, pois a valorização das relações pessoais, a relevância do saber através da praxis, se dá de uma maneira diferente no contexto formal e escolar. Vive-se em uma época onde a tecnologia está cada vez mais acessível às crianças, e principalmente agora, em meio a uma pandemia, em que o distanciamento social se faz necessário. Esses meios se tornam essenciais para a aprendizagem e também para ampliar conhecimentos. Todas essas mudanças culturais que ocorreram na sociedade devido à pandemia levam a reconsiderar o cotidiano escolar e as concepções metodológicas, sempre partindo do pressuposto do conhecimento prévio do aluno e ressignificando a aprendizagem. Contribuindo para uma participação mais efetiva na reconstrução do conhecimento, se vê necessário o desenvolvimento do ensino em ambientes não formais. Segundo Freire, esta relação do homem com o mundo se faz necessária para humanizar, dominar a realidade e produzir cultura. Os saberes são construídos mutuamente numa relação onde se partilha o aprender e o saber por meio do diálogo com uma perspectiva de emancipar o sujeito. De acordo com Lemos, a contação de histórias, quando inserida na prática pedagógica, possibilita o desenvolvimento de vários aspectos em relação aos educando, como favorecimento de vínculos sociais, afetivos e educativos no processo de letramento, estimulando ainda o raciocínio lógico e o interesse pela leitura, permitindo à criança a construção de seu mundo imaginário. Quanto à arte, entende-se a capacidade criativa na expressão e transmissão da inteligência, sensações ou sentimentos, criatividade, talento. Forma de expressão criada pelo ser humano por meio de manuseio de diversos materiais. Nesta proposta de ensino-aprendizagem em ambiente não formal, de acordo com Ghosn, a produção de saberes é gerada por vivências, desafios a serem enfrentados e superados, onde os aprendizes articulam o intelecto e movimento criando uma ação. Neste campo, a arte tem grande desenvolvimento. A arte plástica acompanhará a contação de história com duas finalidades principais: o entendimento do contexto e ressignificar suas próprias experiências. Vocês vão gostar bastante, tá? Então vamos lá. João Esperto leva o presente certo. Tá? Autores: Cadence Fleming e G. Brian Caras, da editora Farol Literário, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar então. Antigamente, bem antigamente, numa certa manhã de verão, um menino muito pobre chamado João encontrou um convite que caiu por baixo da porta de sua cabana. E assim estava escrito: Sua Majestade o Rei cordialmente convida todas as crianças do reino para a festa de 10 anos da princesa, amanhã à tarde, no pátio do castelo. Então, olha só que situação bacana. Tá? Era uma manhã de verão, então o João, né, um menino muito pobre, humilde. Uma história de aventura. Isso sim é um presente delicioso. Hora do bolo. E o meu amigo João vai ter a honra de cortá-lo para mim.